Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos. Os jogos teremos hoje no dia 5 de dezembro de 2025. Que rodadinha cheia que a gente tem hoje. Então, bora acelerar o nosso vídeo para poder trazer para vocês os melhores números, estatísticas e informações a respeito desses jogos da NBA, com o nosso filtro com as melhores entradas do dia para você ser muito lucrativo. Sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha no Sexta de Trade. Bora caprichar no like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, para que a gente continue trazendo vídeos gratuitos para vocês aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que tem tips exclusivas lá no nosso grupo VIP pago. Por menos de R$ 1 por mês, você vai ter acesso às melhores tips do mercado todos os dias quando falamos a respeito de jogos da NBA, além de muitos guias, e-books e informações exclusivas. E hoje a gente vai lançar mais uma promoção aí para vocês, se a gente bater aí a nossa metinha primeira, né, de 100 likes. Bateu 100 likes, a gente libera lá no nosso grupo gratuito. O link vai estar aqui na descrição, uma oportunidade incrível para a galera que está acompanhando o nosso canal dia a dia, que vai ser: fechou o nosso plano aí de 2 meses, você ganha um terceiro mês na faixa, ou seja, 3 meses por apenas R$ 59 no grupo VIP mais completo do mundo. Então bora caprichar no botão de joinha e garantir essa ótima oportunidade que a gente trouxe para vocês, somente para quem está lá no nosso grupo gratuito. O nosso WhatsApp tá na tela para vocês e o nosso Instagram também, @cesar3, conteúdo exclusivo lá para galera. E se você quer ser membro do canal e ajudar o nosso projeto ainda mais, clica no botão de seja membro. Fechado? Link na descrição aí das principais casas de apostas que nós recomendamos, que a gente consegue trazer cupons exclusivos com cupom Sexta de Trade, além também aí, né, de ótimas oportunidades onde você vai ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, se operar nessas casas. Começando aqui com Boston Celtics e Los Angeles Lakers. As duas equipes jogaram ontem, certamente vão estar cansadas, mas elas pouparam seus principais jogadores. De um lado, Jaylen Brown, do outro, Luka Doncic, que deve estar de volta para essa partida. Eu acredito em um jogo minimamente equilibrado, principalmente com Doncic à disposição novamente. Mas, para a gente conseguir um handicap positivo interessante a favor do Los Angeles Lakers, a gente teria que esticar muito pouco, e aí a gente teria uma odd aí que eu já considero com alguns riscos. Boston Celtics não é bobo, e por mais que tenha muitos desfalques, é um time que vem fazendo boas partidas. Então vamos de handicap de mais 14,5 dos Lakers e duplar com uma outra possibilidade que a gente acha bem interessante, que vai ser o over em pontos aqui do Detroit Pistons, que encara em casa o Portland Trail Blazers. Mas antes, vamos explicar para vocês, tip a tip aqui para vocês, do porquê faz sentido. Lembrando que no ao vivo deve aparecer oportunidade para garantir essas mesmas linhas, só que de forma individual, por uma odd mais interessante. Vamos falar primeiro a respeito dos Lakers, tá? Se a gente for pegar aqui os últimos 15 jogos dos Lakers, eu já fiz algumas críticas, inclusive ontem eles vêm de uma ótima vitória com a bola no último minuto ali contra o Toronto Raptors, mas no geral a gente tá falando de um Lakers que não teve um calendário tão complicado, tá? Porém, eu considero o Boston Celtics muito mais dentro da realidade dessas franquias que eles enfrentaram do que de uma elite na qual eles só encararam uma vez, no caso aqui contra o Oklahoma City Thunders. Então, se a gente considerar que a elite ali, vamos colocar uns 4, 5 times ali do Oeste e mais 3, 4 no máximo do Leste, eu acho que o Boston Celtics não se encaixa nessa elite de Houston, OKC, Denver Nuggets. Aí do outro lado a gente tem ali o New York Knicks, um Cleveland que ainda não embalou. Tô citando aqui as principais franquias das duas conferências e times que eu acredito que tenham mais condições de disputar um título. Sinceramente, eu só vejo aqui com chance de título dentre esses que eles enfrentaram. O Oklahoma City Thunders, no geral, são times ali medianos para bons ou medianos para ruins, como é o próprio Boston Celtics. Então a gente tem aqui muito equilíbrio, os melhores jogadores, na minha visão, do nosso lado, no caso Luka Doncic, LeBron James e Austin Reeves. Acho eles três bem melhores ali do que, por exemplo, o Jaylen Brown, Derek White. Nem sei quem seria o terceiro elemento desse Boston Celtics, mas no geral o Los Angeles Lakers tem resultados melhores, tá? O terceiro time em número de vitórias na liga até aqui, e por mais que, como eu disse para vocês, são muitos times medianos ainda, é um resultado contra times de nível do Boston, que é o 11º da competição. E aí, como eu disse para vocês, OKC, Detroit, Denver Nuggets, Houston Rockets, Minnesota, New York Knicks e Cleveland, eu acho que essas são as elites, né? Acho que o Orlando Magic ainda vai se encontrar, acho que vencer um Warriors, por exemplo, é uma vitória interessante. O Toronto, no momento que eles estão vivendo, e o Detroit também são, mas no geral, o Lakers, eles devem se virar um pouquinho melhor aqui contra esse time de meio de tabela que é o Boston Celtics. Mas quando a gente fala aqui em relação à pontuação do Detroit Pistons, e como destaquei para vocês, é o segundo colocado da temporada da NBA, a gente está falando de um Detroit que, em média de pontos por jogo, por mais que eles não sejam geniais, estão marcando 118,3 pontos por jogo. Quando a gente pega aqui as estatísticas avançadas por 100 posses de bola, onde a gente tem números mais reais igualando as franquias, né?
por 100 posses, a gente tá falando de um Detroit que tem um ataque ali ok, tá? De meio de tabela, o 14º melhor da competição, mas que acima de tudo encara uma defesa horrorosa, tá? O Portland Trail Blazers é uma das 10 piores defesas da NBA, quase aqui ficando muito perto do Chicago Bulls, mas é um time que acima de tudo nos últimos 15 jogos eles sofreram uma média aí de mais de 120 pontos por jogo, muito acima daquilo que a gente busca para hoje, sofrendo 122,1 pontos. Eles sofreram pelo menos 115 pontos em 13 desses últimos 15 jogos que eles fizeram, e a gente tem um encaixe aqui bem legal para que o Detroit Pistons consiga pontuar bem, principalmente no pick and roll handler, tá? Eu gostaria de investir aqui no over na pontuação do Cade Cunningham, que tem um encaixe perfeito para produzir bem contra esse Portland Trail Blazers. Porém, o Cade ele diminuiu muito o número de arremessos dele recentemente, foi bem bizarro, acho que nos últimos 2, 3 jogos ele tá arremessando muito pouco, mesmo com aproveitamento alto, não sei o que aconteceu, então as linhas dele ainda estão muito parecidas com aquilo da época que ele estava arremessando muito, não se ajustou, mas trabalhar com o under dele ali contra um rival tão favorável fica arriscado, então vamos trabalhar com questões mais coletivas. Na jogada de pick and roll handler, o Detroit Pistons, eles são nesse momento da competição quase um dos 10 times que mais pontuam dessa forma por jogo na NBA, sendo o quarto melhor aproveitamento em jogadas de pick and roll handler na liga. E é nessa jogada na qual o Portland mais sofre, sendo aqui o quinto time mais vazado da NBA por jogo, né, por média, e também o quinto com pior aproveitamento aí em defesa de jogadas de pick and roll handler, onde o Detroit Pistons pode explorar muito esse time que joga num ritmo interessante, alto, ou seja, cedem muitas posses de bola por minuto, porque gastam muito pouco relógio para finalizar o ataque, e também é um time que por 100 posses de bola, como eu mostrei para vocês, vem se defendendo mal. Eles são o terceiro time mais rápido da liga, e quando a gente fala aqui a respeito de aproveitamento nos rebotes defensivos, o Portland é quase um dos 10 piores da NBA, ou seja, o Detroit pode corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance, e a gente fecha essa duplinha com uma odd que a gente acha bem justa. Vamos falar agora a respeito de Orlando Magic e Miami Heat. Aqui a gente tem dois jogadores que eles são absolutamente iguais em muitas coisas, então no fim das contas, o principal ponto aqui de definição para a gente saber qual é o melhor tipo dessa partida é definir qual desses dois jogadores que são exatamente iguais no estilo de jogo, na média de pontos, na média de arremessos, nos aproveitamentos, qual deles é melhor para a gente investir contra esse Orlando Magic. Estamos falando de Tyler Herro e também de Norman Powell. No fim das contas, eu optei pelo Tyler Herro, quero pelo menos 20 pontos dele, porque é o cara que tem mais talento e que eu acredito que nos minutos finais ali ele vai receber mais faltas para poder fazer alguns arremessos de lance livre, por exemplo, a favor da sua equipe, e esses arremessos no final do jogo podem fazer a diferença. Mas antes, vamos falar aqui como eles podem ferir esse Orlando Magic, que nem é uma defesa ruim, é a 7ª defesa da NBA por 100 posses de bola. Então por que isso faria algum sentido? Porque se tem um único ponto fraco nessa defesa do Orlando Magic, é na posição de armadores, tá? Eles são o time mais vazado da NBA para essa posição, e em relação a bolas de 3, eles são também aqui um dos 10 times que mais cedem bolas de 3 para essa posição. É fato que os dois jogadores eles são muito mais um ala armadores, né, um shooting guard, do que um point guard, mas como o armador ali do Miami Heat, muitas vezes o Davion Mitchell não é um cestinha, ele é muito mais um cara ali coletivo, principalmente defensor. Geralmente quem atua como armador, quem tem mais a posse de bola, é o Norman Powell e é o Tyler Herro, eles que carregam a bola, eles que têm um handler ali para conduzir até o ataque. Então essas coisas que às vezes a gente tem que tomar bastante cuidado e ficar de olho. Mas como eu disse para vocês, o Orlando Magic sofre muito para jogadores dessa posição. E nessa posição, geralmente a gente tem jogadores usando e abusando da isolation, que é o mano a mano, o X1 e o próprio pick and roll handler. Na isolation, o Orlando é o time mais vazado da NBA em pontos por jogo. Eles têm também o segundo pior aproveitamento. O Tyler Herro, na minha visão, tem o melhor mano a mano desse Miami Heat. E quando a gente pega aqui em pick and roll handler, que é uma jogada na qual o Miami também usa bastante, o Orlando é o terceiro mais vazado, sendo também o time que mais permite esse tipo de arremessos na NBA. Então a gente pensou aqui, tá, quais jogadores aqui melhor se saíram contra o Orlando Magic? Vamos desempatar. A gente tem aqui o Tyler Herro marcando 30, 20 e 22 pontos, ele foi over nos últimos 3 jogos contra esse adversário. Mas, por exemplo, e o Norman Powell, o que ele fez contra eles? 28 e 21 pontos também, foi over nos últimos 2 jogos. Aí a gente falou, não, vamos então para o número de arremessos. Se a gente for olhar aqui, eles têm algo parecido com 14 arremessos a 15 arremessos de média, pelo menos desde que o Tyler Herro voltou de lesão. E aí a gente tem o Tyler Herro também ali com 15, 16 de média, com 52% nos arremessos de quadra. O Norman Powell, 51% de arremessos de quadra, tá? Vamos desempatar aqui então, não é possível, eles devem ter alguma diferença nas bolas de 3. E aí a gente tem aqui o Norman Powell com 43% do perímetro e temos ali o Tyler Herro no perímetro com 42%. Então, pessoal,
tudo muito parecido aqui, né? No fim, como eu disse pra vocês, vamos no que tem mais talento, vamos de Tyler Hero, mas se vocês verem quem esquentar ali primeiro, quem converter as primeiras bolas em primeiro, aí é o cara que você vai ter que entrar ali no ao vivo para poder garantir até uma linha interessante também, já com o cara ali com 5, 6 pontos, vocês podem pegar essa mesma linha de 20 ali a partir do segundo quarto, pagando até melhor. O Tyler Hero tem 23,8 pontos de média na temporada até aqui, completou para pelo menos 20 pontos em todos os jogos que fez, em 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Orlando Magic foram over nas suas pontuações, o que é ótimo também, mesmo alguns jogadores que não são tão cestinhas como Josh Giddey, conseguiu completar para 22 pontos. De'Aaron Fox, Kate Cunningham, Jaylen Brown e Jalen Brunson, jogadores que têm mais volume, completaram para pelo menos 31, então a gente tem um cenário aqui muito bom para o Tyler Hero se destacar contra esse adversário. Beleza, então fiquem de olho nesses dois jogadores, mas o Tyler Hero é quem eu vou priorizar. Vamos orar para que a gente tenha aí muita sorte nessa escolha e comente aqui qual dos dois jogadores você acha que faz mais sentido, por quê? Às vezes eles têm alguma diferença aí que nem a gente sabe e vai ser muito legal a gente ficar sabendo através dos comentários de vocês, tá? Vamos falar aqui agora a respeito de Cavs e Spurs, lembrando que a gente sempre traz aqui um filtro, esses jogos que a gente pula, a gente traz análise lá no nosso grupo VIP. Aqui a gente tem um jogador que toda vez que eu indico ele, duas pessoas aí que acompanham o nosso canal, vem criticar a escolha pelo Donovan Mitchell, mas sinceramente eu não consigo entender por quê, já que ele foi over em grande maioria das partidas que ele fez até aqui, tá com média de mais de 30 pontos, então eu não sei, mas se você não gosta de determinado jogador, se você tem alguma questão com ele, se você não tem sorte, toda vez que você vai nele, dá head, aí cara, fica de fora, é melhor mesmo, porque no fim das contas, às vezes você tem uma leitura ali pior em relação ao jogador do que a nossa, ou até melhor. Então confia aí nos seus resultados mais recentes, lembrando que é uma rodadinha muito cheia, dá pra fugir aí desses jogadores que acabam não te dando muita sorte. Eu quero pelo menos 30 pontos do Donovan Mitchell, eu acredito que tentar pegar os 25 pontos pelo menos dele no ao vivo é possível pagando a mesma coisa que tá aqui, mas para pré-jogo esse pelo menos 30 pontos é interessante, então se apeguem mais à possibilidade dele pontuar bem a análise do que necessariamente em relação à linha, tá? A gente tá falando aqui de um San Antonio Spurs que vem sofrendo muito na mão de armadores, tá? É o quarto time mais vazado da NBA para jogadores dessa posição. Eles são também o segundo time que mais vem deixando bolas de 3 serem convertidas para essa posição. E nos últimos 15 jogos, eles cederam 4,64 bolas de 3 para essa posição, sendo o time mais vazado da liga para armadores, tá? Se a gente for pegar aqui a média de bolas de 3 que eles permitem, se vocês pegarem aqui da primeira para a segunda colocação, dá uma diferença de 0,42 bolas de 3, né? 42 bolas de 3 permitidas para os seus adversários. E é uma distância muito grande aqui que a gente tem do time que mais vem cedendo essas bolas de 3 em relação ao segundo que mais vem cedendo, e a gente vem tendo muito sucesso aqui em trabalhar com over em bolas de 3 contra o San Antonio Spurs recentemente, tá? O Donovan Mitchell tem 30,7 pontos de média na temporada até aqui, ele conseguiu superar a casa dos 29,5 pontos em 9 dos últimos 15 jogos, e também conseguiu em 3, 6, 7, 8 dos últimos 11 jogos que ele fez, o que também é muito interessante. Superou nos últimos 2 jogos seguidos também, ele que vem de uma sequência de 42, 43 e 33 pontos nos últimos 3 overs que ele teve, e 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o San Antonio Spurs foram over nas suas pontuações, tá? Outra coisa muito interessante da gente destacar é o fato, como eu disse para vocês, de que, no geral, o San Antonio Spurs vem sofrendo muitas bolas de 3. Eles têm um dos piores aproveitamentos em defesa de perímetro da liga, e quando a gente vai aqui em jogadores e coloca aqui em tentativas de arremesso de 3 por jogo na temporada, o Donovan Mitchell é o terceiro jogador com mais tentativa de arremessos de bolas triplas na liga. Eu pensei em trabalhar aqui com over nas bolas de 3 dele, mas a linha tá em 3.5. Eu considero alta para um cara que eu não acho ele tão bom assim quanto ele vem sendo nessa temporada no território triplo. Ele é um shooter? Ele é um bom arremessador de 3? Tá com 38,2% de aproveitamento nessa temporada e vem tentando demais. Mas aí eu prefiro trabalhar com a linha de pontuação dele, já que ele é um cara dinâmico que pode pontuar de outras formas, cavar algumas faltas e mais do que isso. Se ele converter essas 3, 4 bolas de 3, a gente já vai estar a longos passos aí de completar esses 30 pontos. As duas opções são boas, as bolas triplas, over em pontos, mas eu vou me pegar mais ao over em pontos, mas fico feliz de saber que ele é o terceiro cara que mais está arremessando de 3 por jogo na NBA. Em relação a bolas de 3 convertidas, ele é o segundo com a maior média da liga, atrás apenas do Stephen Curry, esse aqui invencível, não tem muito o que fazer, né?
Lembrando que para essa partida de desfalques do lado dos Cavs, a gente tem o Strus, Sam Merrill e o Darius Garland, 3 jogadores que atuam ali no backcourt, na formação mais baixa do time, né, na armação, e que são arremessadores de 3, então esses chutes do território triplo vão ficar mais concentrados, acima de tudo, no próprio Spider, que deve dividir esses arremessos de bolas triplas com, por exemplo, um Lonzo Ball, que pode ser interessante, mas ele costuma ter uma minutagem melhor. Do lado, a ausência do Stephen Castle e do Victor Wembanyama também, tá? É um jogo que a gente tem uma expectativa de ser over, mas por conta dos desfalques, eu vou tomar bastante cuidado. E pessoal, só passando aqui atrás para vocês, o jogo entre Orlando Magic e Miami Heat, o handicap positivo esticado do Heat para mim parece muito interessante, porque o Miami Heat é um dos times que mais vem tentando arremessos no mano a mano na temporada, e o Orlando Magic, como vocês viram, defende muito mal esse tipo de jogada. A gente tem um encaixe bem interessante aqui para o Miami Heat conseguir cobrir um handicap positivo, sendo eles, na minha visão até aqui, a melhor zebra dessa noite, tá? Principalmente porque o Orlando Magic não costuma vencer por largas vantagens, é um time que costuma ter uma pontuação mais baixa ali, então eles não conseguem se distanciar tanto dos seus rivais. Então, se vocês quiserem trabalhar aqui com uma zebrinha, eu iria de Miami Heat, mas em relação a vencedor para essa partida, entre a vitória simples do Orlando e o handicap ali de mais 9,5 para o Miami, pagando 1,50. Eu prefiro mais aqui esse handicap positivo do Miami. Quero saber a opinião de vocês também, do que necessariamente um HC de menos 1,5 do Orlando. Acho que tem bem mais valor, beleza? Então, por enquanto, nós temos aqui pelo menos 20 pontos do Tyler Hero, a duplinha do jogo dos Lakers com a pontuação dos Pistons que encara os Blazers, mais de 29,5 pontos do Donovan Mitchell, favoritos até aqui que a gente analisou. A gente gosta do handicap positivo dos Lakers, do handicap positivo do Heat. A gente acredita que o Cleveland seja favorito, mas o Cleveland também não tá jogando tanta bola assim quanto o mercado vem achando que tá. Os Spurs têm mais vitórias, menos derrotas, e mesmo desfalcado, o Cavs também tá desfalcado. Então eu também preferiria um handicap positivo dos Spurs. O Pistons é favorito contra os Blazers, na minha visão. Dá para colocar um handicapzinho negativo ali para eles poderem vencer por uma vantagem mínima, assim como o New York Knicks é favorito contra o Jazz, mas a odd está muito baixa, vamos ficar de fora dessa partida. Alternativas: trabalhar com a pontuação total, a linha teria que ser muito alta. O Jazz é uma péssima defesa, tão cansados, e o Knicks um dos ataques mais eficientes da temporada. Mas falta bola de 3 para esse Knicks ser de fato um encaixe perfeito para a gente trabalhar com mais de 124,5 pontos contra o Jazz, que é a linha que está pagando em 50, o mínimo que a gente gosta de trabalhar. Então vamos ficar de olho em jogadores. O Karl Anthony Towns costuma se destacar contra o Jazz, mas os únicos 2 bons jogadores do Jazz atuam no garrafão, Markkanen e Yusuf Nurkic. Então a gente tem que ficar de olho ali em quem vai começar bem, em quem vai esquentar, porque esse pontuador que começar bem nessa partida vai até o final, vai disparar, principalmente se ele estiver convertendo as bolas de 3. Então, todo over aqui contra esse Jazz hoje é interessante, tá? Ele sofre muitas bolas de 3 para alas, você tem o Michael Bridges, o Josh Hart, e tem também ali os 2 principais cestinhas do Knicks podendo brilhar, Jalen Brunson e Karl Anthony Towns. Eu acredito aqui que o Knicks vai vencer com tranquilidade, ou pelo menos eles têm obrigação para isso, mas nenhuma linha muito clara a respeito de valor. Principalmente um jogo que pode dar blowout, tá? O jogo entre Toronto e Hornets, o Hornets deve sofrer, porque o Toronto tem muitos bons alas, e o Hornets sofre muito com os jogadores dessa posição. Mas odd de 1,28 eu acho muito arriscado. Vamos ficar de olho ali no Brandon Ingram e no Scottie Barnes para pontuarem bem, mas o meu palpite vai ser no jogo entre Bulls e Pacers. Aqui sim, eu espero pelo menos 5 assistências do TJ McConnell, né? Com a ausência aí do Tyrese Haliburton, esse jogador vem ganhando ainda mais importância, é um dos xodós dessa franquia. E o Nembhard, por mais que ele tenha ali, seja um ótimo jogador, a linha dele eu acho que tá meio alta para as assistências. Vamos com um cara com a linha que eu considero um pouquinho mais justa e que vem batendo com mais frequência, tá? Vamos de TJ McConnell para pelo menos 5 assistências nessa partida contra o Chicago Bulls, que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA. Quando a gente pega aqui em teams e coloca aqui as estatísticas avançadas, a gente está falando de um Chicago Bulls que frequentemente está entre as 10 piores defesas da liga. Nesse momento eles são uma das 10 piores por 100 posses de bola. E além deles defenderem mal, eles cedem muitas posses por minuto, sendo o segundo time mais rápido da NBA. Então a gente vai ter muitas chances aqui de possíveis assistências, tá? O TJ McConnell, quando a gente pega aqui no Betting Pros, ele tem linhas interessantes. Recentemente ele enfrentou o próprio Chicago Bulls, a gente investiu nessa mesma linha de pelo menos 5 assistências e a gente garantiu o nosso green. Ele é um jogador baixo e a gente vai ter um jogo muito veloz de transição aqui. Ele tem a obrigação de passar bem a bola para que ele seja um jogador produtivo, porque não tem como ele ficar arremessando tanto com a altura que ele tem. Ele tem média de 4,4 assistências por jogo na temporada, mas nos últimos jogos aqui em 3, 6, 7, 8, em 7 ele foi over, de acordo com as linhas que o mercado estabeleceu, conseguindo aqui
aquele over contra os Bulls que a gente indicou. Numa linha de 5 também ele completou para 6 assistências, tá? 7 dos últimos 10 jogadores com características semelhantes às dele que enfrentaram os Bulls foram over em assistências, mas 5 dos últimos 6 também não só foram over, como grande maioria ali conseguiu pelo menos 6, né? Ty Jones, LaMelo Ball, que foram indicações nossas, no caso LaMelo Ball aqui, uma delas na qual a gente conseguiu um over muito interessante aqui, com uma linha muito boa, uma odd também interessante. E lembrando que na temporada de 2025-26, o Chicago Bulls é um dos 7 times mais favoráveis para se trabalhar com over em assistências de jogadores em geral na liga, tá? É um time que cede muitos pontos por dentro, né? Um garrafão muito fragilizado. Então a gente tem aqui várias conexões que ele pode fazer com Ben Mathurin, com Pascal Siakam, por exemplo, que na minha visão devem ser os principais cestinhas dessa partida. Quando a gente coloca aqui no Pick and Roll Man, que é outra jogada na qual ele vai chamar um jogador big para conectar e gerar uma assistência, a gente está falando de uma jogada na qual o Chicago Bulls é o segundo mais vazado da NBA, sofrendo mais de 50% das tentativas de arremessos dessa forma, sendo o sexto pior aproveitamento da liga. Então ele pode conectar vários passes aqui muito interessantes contra esse adversário que, por mais que tenha enfrentado eles recentemente, não vai bolar nada muito complexo para parar o TJ McConnell. Eles têm outros jogadores para se preocupar, então ele deve continuar brilhando nas assistências. Fechado? Pessoal, para encerrar o nosso vídeo, vamos falar aqui de Memphis Grizzlies e Clippers, mas não sem antes lembrar para vocês não esquecerem de hypar esse vídeo, clicar no botão de joinha vai ajudar demais. E lembrando, se a gente atingir 100 likes lá no nosso grupo gratuito, o link está na descrição, e no nosso Instagram a gente vai divulgar uma mega promoção e que você vai conseguir acompanhar o nosso vídeo, né, participar ali, entrar no nosso grupo VIP por apenas R$ 59,90 por 3 meses. Ou seja, você vai pagar uma vez R$ 59,90, lembrando que o valor mensal é de R$ 49,90, e você vai garantir 3 meses do grupo VIP mais completo do mundo. No mesmo dia você vai receber os nossos guias e-books, o nosso guia ali de como apostar contra cada uma das franquias, os nossos vídeos exclusivos destrinchando todas as fragilidades deles, todo esse material que você só encontra lá, beleza? A gente estuda muitas horas para poder trazer esse conteúdo para vocês todos os dias, e a melhor forma de agradecer é com o botão de joinha, e até vou seguir aqui para vocês. Quando a gente bater 50 likes, a gente lança essa promoção. Fechado? Mas vocês têm que estar lá no nosso grupo gratuito, o link vai estar na descrição, porque é lá que a gente vai mandar para vocês as orientações para vocês garantirem essa oportunidade mais do que especial. Fechado? O jogo entre Memphis Grizzlies e Clippers é a mesma leitura que a gente tem ali do jogo contra o Orlando Magic, né? Porque o Memphis Grizzlies, eles não são uma defesa horrorosa, tá? Eles são uma defesa falha, uma defesa que pouco se importa em defender, porque é uma competição ali na qual eles não vão ganhar nada, eles não têm muito pra onde ir, o Ja Morant já largou essa franquia, então o que fazer? Só que o Memphis, quando a gente olha aqui por 100 posses de bola, eles são uma defesa de meio de tabela, e esses times de meio de tabela são os mais perigosos, porque eles são irregulares, pro bem e pro mal. Tudo pode acontecer, então fujam desses times. Mas se tem uma coisa que é bem clara ali, que eles sofrem bastante, é para armadores, igual a gente falou do Orlando Magic. Eles são o segundo time mais vazado para essa posição, só que tem uma diferença. Eles sofrem muitas bolas de 3, igualzinho o San Antonio Spurs. E nos últimos 15 jogos eles são o segundo time que mais sofreram bolas de 3 por jogo para essa posição. E quem é o principal jogador do Los Angeles Clippers, que pontua bem, joga nessa posição e tem arremesso de 3 ali no seu cardápio de chutes, né? O James Harden. Então a gente espera que pelo menos 25 pontos para ele. Ele enfrentou recentemente o Memphis Grizzlies ali. A linha de marcos dele tá pagando em 62. Acho bem interessante, tá? Se a gente for pegar aqui o James Harden, ele só vem se importando de fato aqui em pontuar para mostrar o seu valor e quem sabe conseguir uma troca buscando aí uma franquia na qual ele ainda tem chance de ser campeão, já que esse Clippers é uma das grandes decepções da temporada, tá? Contra o Memphis Grizzlies, ele completou aqui para 23 pontos. Ele não conseguiu superar essa marca de 25, mas acho que 2 vezes seguida ficando em abaixo dele vai ser bem complicado. Ele que teve 4 bolas de 3 e 13 tentativas naquela partida. É um número de tentativas muito alta, tá? Contra o adversário que sofre tanto para essa posição. Naquele jogo ele teve 18 arremessos de quadra, 33% de aproveitamento. Seu aproveitamento deve voltar a ser ali na casa dos 40, dificilmente ele vai ter mais um jogo ruim assim. Meu único medo é se ele fizer igual nesse jogo contra o Miami Heat, onde ele teve 6 arremessos. E do nada ali, no terceiro quarto, os principais jogadores dos Clippers nem entraram mais. Foi um jogo bem bizarro, bem fora da curva, que a gente não deve levar em consideração, mas pelo menos 25 pontos aqui. Ele conseguiu em 10 dos últimos 15 jogos que ele fez, 9 dos últimos 10 jogadores comparáveis dele contra os Grizzlies foram over na pontuação. De'Aaron Fox foi uma das nossas indicações e completou para 29, tá? A gente foi over nele no YouTube e no grupo VIP também. E a gente tá falando aqui de um James Harden que, como eu disse para vocês, ele tem um volume e um encaixe muito legal para produzir contra o Memphis Grizzlies, tá? Eles são uma das piores defesas de perímetro da liga.
E também nos últimos 3 jogos eles são um dos 10 times que mais levaram seus rivais à linha de lance livre. O Harden é ótimo em cavar faltas e pode conseguir alguns pontos fáceis caso isso se repita hoje. Pessoal, se vocês querem acesso a todos esses sites e links, lá no nosso grupo VIP a gente manda pra galera os melhores sites e links para eles conferirem todos esses números e estatísticas com a nossa colinha. Além de muito conteúdo extra que a gente já falou para vocês, tem essa boiada aqui que ajuda muito vocês na hora de criar as próprias chips de vocês. Mas vamos finalizar aqui falando a respeito de Dallas e Oklahoma City Thunders. Sempre que eu vejo Dallas, na hora eu penso over em rebotes contra eles. Ainda mais diante dessa situação que a gente tem hoje. Apesar de tudo isso, eu acho que essa tipo aqui ela é muito mais situacional do que no geral. No geral, eu não indicaria isso, mas de acordo com o cenário de hoje, com Luguentz do de fora, com o Zé Hardenstein de fora, a gente tem um cenário aqui perfeito, ou pelo menos uma obrigação de que o Chet Holmgren consiga ir bem nos rebotes, tá? Vamos de mais de 9.5 rebotes para ele, ó, dia 2, eu acho bem interessante e vale o risco. Por que a gente está falando isso? Bom, a gente está falando aqui de um Dallas Mavericks que, na temporada, eles são aqui para pivôs, um dos 10 times que mais cedem rebotes na liga, o quinto nesse momento da competição. Para alas de força, que é a posição do Chet Holmgren, eles não vêm cedendo tanto assim, mas na temporada em geral, o Dallas é o terceiro time mais recomendável para over em rebotes de jogador da liga. Sem o Hardenstein, a tendência é que ele jogue na posição de pivô. Então a gente já tem esse primeiro ponto positivo. A equipe do Dallas é um dos 10 times que mais cedem rebotes por jogo na NBA. A gente também está falando de um time que aqui, em relação a aproveitamento nos arremessos de quadra, eles são um dos 10 piores. E quando a gente fala aqui por 100 posses de bola, a gente também está falando de um ataque muito ruim, muito ineficiente. Eles são o pior ataque por 100 posses de bola da NBA, sendo também a quarta boa defesa. Eles também jogam num ritmo alto, ou seja, o que a gente tem diante de tudo isso aqui? Um time que defende bem e força muitos arremessos errados do rival. Forçando arremessos errados, você tem muitos rebotes disponíveis. Arremessando mal, e eles jogam no ritmo alto, ou seja, vários arremessos errados, a gente tem muitas bolas sobrando. Então, nos momentos de ataque e de defesa, o Chet pode conseguir alguns rebotes. Sem contar que o aproveitamento em rebotes do Dallas é o sexto pior da NBA. Então é todo um cenário aqui muito bom para que ele consiga rebotes ofensivos e defensivos e consiga o seu over. O Chet Holmgren teve um jogo contra o Dallas na temporada até aqui, foram 11 rebotes naquela ocasião, mas ele vai jogar numa posição diferente, vai ter muita dominância no garrafão e obrigação de garantir esses rebotes, já que o resto da formação do OKC é muito baixa. Então ele vai ter que fazer box out, ele vai ter que brigar. Lembrando que 7 dos últimos 10 pivôs que enfrentaram o Dallas Mavericks foram over em seus rebotes. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Análise de Knicks e Jazz, Raptors e Hornets, Rockets e Suns e também Bucks e 76ers é exclusiva lá do nosso grupo VIP. Hoje a gente trouxe aqui 6 palpites para vocês com a nossa leitura, palpites que a gente acha que tem uma alta taxa de confiabilidade. Então, muito carinho, muito esforço, a gente trouxe esse conteúdo para vocês gratuito e a gente traz todos os dias para a gente entender que a gente precisa continuar trazendo, que vale a pena trazer também no sábado e domingo. O like é a melhor forma de mostrar isso pra gente e o hypar. Eu sei que é chato ficar pedindo toda hora, mas a gente precisa de uma motivação para poder trazer vídeos exclusivos aqui para vocês, para mostrar que sim, através de estudo e conhecimento é possível ser lucrativo nesse mercado. Muito obrigado pela sua audiência, boa sorte a todos e falou!